Eu falo muito aqui em meus vídeos sobre o financiamento para a construção da Caixa ser a melhor alternativa para quem quer construir uma casa, seja essa casa para morar ou para vender. Entretanto, a gente está vivendo um momento um pouquinho diferente. A gente está vivendo um momento onde a taxa Selic está muito alta. Então pode surgir aquela dúvida: Rafael, será que é o momento certo? Será que eu devo financiar a construção da minha casa agora, nesse momento onde a taxa Selic está tão alta? Então é exatamente sobre isso que a gente vai falar nesse vídeo. Pessoal, começando esse vídeo eu preciso falar do momento que eu estou gravando esse vídeo e qual é o valor dessa taxa Selic atualmente. Então eu estou gravando esse vídeo em fevereiro de 2023 e a gente tem atualmente uma taxa Selic de 13,75% ao ano. Realmente uma taxa muito alta. Mas também é bem importante que eu fale que tudo que eu vou falar aqui vai se aplicar a qualquer momento. Então eu vou te ensinar a entender qual o momento certo para construir, quando vai ser vantajoso fazer um financiamento, quando não vai ser, para que tu consiga sempre entender qual vai ser a melhor alternativa para ti. Mas antes de a gente entrar no assunto do vídeo, eu peço que se tu ainda não é inscrito aqui no canal, te inscreve, ativa as notificações, tem muito vídeo bom aqui sobre financiamento, sobre construção, que eu tenho certeza que vai te agregar muito. E eu também já peço que tu me siga lá no Instagram, @engenheirosdozero. Meu Instagram está crescendo muito, a gente está postando ali vídeos todos os dias, então eu tenho certeza aí que meu Instagram também vai te ajudar bastante. Mas, gente, vamos partir então para o nosso assunto do vídeo, vamos falar sobre se ainda é vantajoso fazer um financiamento para a construção. Como eu falei anteriormente, a gente está vivendo aí um período onde a taxa Selic está em 13,75% ao ano. Mas é muito importante vocês saberem que quando a gente fala de financiamento para a construção, o principal banco que faz esse financiamento é a Caixa. E a taxa de juros do financiamento da Caixa não acompanhou esse aumento da taxa Selic. Então a gente não teve aumentos tão grandes nas taxas de juros. Então, para vocês terem uma noção, hoje a taxa média de juros de um financiamento para a construção pelo SBPE, que é o Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo, está em torno de 9,5% ao ano. Gente, aqui a gente já começa a entender algumas coisas. Pô, a taxa Selic está acima da taxa de juros de um financiamento para a construção. Esse já é um ponto positivo para a gente estar fazendo um financiamento. Afinal, a gente sabe que quando a taxa Selic está em alta, outros investimentos rendem bastante. Então, pô, se a gente colocar um dinheiro numa renda fixa, por exemplo, a gente vai conseguir um rendimento maior do que os juros cobrados pelo banco. Só que falando de juros cobrados pelo banco, a gente sabe que um financiamento para a construção não é a mesma coisa que um financiamento imobiliário. Acaba sendo muito mais vantajoso fazer um financiamento para construir uma casa do que para comprar um imóvel novo. Justamente por quê? Porque construir é mais barato do que comprar essa casa pronta. Toda casa depois de pronta valoriza ainda mais. Mas tem mais um ponto, pessoal. Durante a obra, em um financiamento para a construção, a gente não paga as prestações do financiamento. As prestações de um financiamento de construção só são cobradas após a finalização da casa e a averbação desse imóvel. Durante a obra, a gente paga algo chamado juros de obra, que é o juros cobrado sobre o valor que o banco vai nos liberando aos poucos. Calma que eu vou te explicar direitinho como é que isso funciona. Gente, quando a gente faz uma obra financiada pela Caixa, a gente recebe um valor de financiamento. Só que a gente não recebe esse valor de financiamento em uma única só vez. A gente recebe de acordo com o andamento da obra. Então, antes de a gente ir lá e iniciar nossa obra, a gente tem que mandar para a Caixa uma planilha chamada PCI, Proposta de Construção Individual, que é basicamente um cronograma físico-financeiro onde a gente vai dividir a nossa obra em etapas. E cada etapa corresponde a um mês e cada etapa vai ter um percentual de execução. Então, se por exemplo eu peguei um financiamento de R$1 milhão e no primeiro mês eu fiz 10% da obra, eu vou receber 10% de R$1 milhão. Só que por que eu estou falando tudo isso, gente? Para vocês entenderem como funcionam os juros de obra. Durante a obra, a gente só paga os juros sobre o valor que a gente já recebeu da Caixa. Pensem comigo, não faria sentido, ter que pagar juros sobre um valor que eu ainda nem recebi do banco. Não faria sentido e não é assim que funciona. Então a gente só paga juros sobre o valor que a gente já recebeu. Então se no primeiro mês de obra eu receber R$100 mil da Caixa, eu pago juros sobre R$100 mil. Se no segundo mês eu receber mais R$100 mil da Caixa, agora eu pago juros sobre R$200 mil, sempre sobre o valor acumulado. Então é um valor ali que vai aumentando todos os meses,
mas que vai ser inferior à prestação do financiamento, porque nesse momento aqui a gente só está pagando juros e juros sobre o valor que o banco nos liberou. A gente ainda não está pagando nada de amortização, a gente não está diminuindo a nossa dívida. A gente só paga juros sobre o valor que o banco nos liberou. E, gente, por que eu estou falando tudo isso? Porque se a gente colocar no papel o quanto a gente de fato paga de juros de obra durante o período de obra, a gente não vai pagar toda aquela taxa de 9,5% ao ano. Por quê? Porque a gente não está fazendo sobre o valor cheio de financiamento. A gente está falando sobre o valor que a gente vai recebendo durante a obra. Então, se a gente colocar no papel com uma taxa de juros aí de 9,5% ao ano, durante a obra a gente vai pagar ali no máximo 7, 8% ao ano. Ou seja, é um crédito muito barato. Ou seja, gente, se tu tem o dinheiro para estar construindo essa casa, a melhor opção para ti é pegar esse teu dinheiro e colocar em um outro investimento, numa renda fixa, que vai render 12, 13% ao ano. Enquanto isso, tu utiliza o dinheiro do banco, que durante a obra tu vai pagar 7, 8% ao ano, porque tu só vai pagar juros de obra. Finalizou a obra, tu vai lá e quita esse teu financiamento. O rendimento do teu investimento vai ser muito maior aos juros cobrados pelo banco. Pô, Rafael, mas como assim? Como é que eu vou quitar meu financiamento? Se eu quitar o financiamento, eu vou pagar muitos juros. Gente, aqui entra um grande erro das pessoas. Não existem juros futuros. No momento que a gente quita um financiamento, é quitado o saldo devedor dele e não o somatório de todas as prestações que a gente teria que arcar se a gente ficasse com esse financiamento. Então, se eu peguei um financiamento de 500 mil reais e eu vou quitar esse financiamento logo após a finalização da obra, meu saldo devedor vai continuar sendo 500 mil reais. Não 1 milhão e pouco, que seria o somatório de todas as prestações ali num prazo de 30, 35 anos. Então, gente, é muito vantajoso hoje fazer um financiamento para a construção da caixa. É claro, gente, vocês têm que ter essa inteligência, não adianta de nada. Pô, tu tem o dinheiro para construir a casa e deixar esse dinheiro parado no banco enquanto tu utiliza um dinheiro do banco pegando financiamento, pagando juros. Não, tu tem que fazer esse teu recurso próprio trabalhar para ti. Então coloca ele em um outro investimento que vai render bem mais do que os juros cobrados pelo banco. Acredito que tu já está entendendo muito bem que ainda é muito vantajoso fazer um financiamento para a construção, mas talvez a tua situação seja um pouquinho diferente. Talvez tu esteja se perguntando, Rafael, eu não tenho todo o dinheiro, eu não tenho como quitar esse financiamento, eu não tenho quase nada de recursos próprios para colocar em outro investimento. A minha ideia era pegar um financiamento para construir a minha casa e justamente ficar pagando essas prestações durante 30, 35 anos do prazo desse financiamento. Mesmo assim, com a taxa Selic tão alta, é vantajoso para mim pegar esse financiamento agora? Gente, realmente, a taxa de juros ela tá alta. A gente está com uma taxa de juros de 9,5% ao ano. Há um ano atrás, a gente estava praticando com 8,5%. Há uns 2 anos atrás, a gente tinha taxas de juros de 7% ao ano. Eram as taxas de juros mais baratas da história. Só que, pessoal, vocês têm que entender uma coisa. No mercado imobiliário, existe algo chamado valorização dos imóveis. Então, todos os anos está mais caro construir uma casa, todos os anos os imóveis, os terrenos estão mais caros. Até para exemplificar para vocês, eu construo muito num condomínio de alto padrão aqui em Porto Alegre. E o primeiro terreno que a gente comprou nesse condomínio foi lá no final de 2020. Na época a gente pagou 200 mil reais nesse terreno e já achou um absurdo. Achou que a gente estava pagando muito caro se comparado a outros terrenos que haviam nesse condomínio. Hoje, pessoal, aí, início de 2023, a gente não encontra nesse condomínio terrenos por menos de 500 mil reais. Então, olha como o mercado mudou tão rápido. Olha como teve essa valorização. Então, se a pessoa ali pensou, putz, aquele não era o melhor momento, vou esperar daqui uns 3 anos para pegar um financiamento, o que vai acontecer? Tudo vai ficar mais caro. Então vai acontecer que essa valorização vai ser muito superior ao que de fato vai variar de juros. Então, gente, é aquele clichê que todo mundo fala. O melhor momento para construir foi ontem, o segundo melhor é hoje. O melhor momento para comprar um imóvel foi ontem, o segundo melhor é hoje. Não tem muito como fugir disso. O que vocês têm que ter é estratégia. Pô, tem um dinheirinho guardado, coloca em outro investimento, aproveita essa taxa Selic em alta que os investimentos estão dando aí um bom rendimento, e enquanto isso tu utiliza o dinheiro do banco a um juros aí que vai ser mais barato. Tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham entendido aí que mesmo com a taxa Selic em alta, justamente pelo financiamento para a construção ser um pouco diferente de um financiamento de imóvel, ainda é, sim, muito vantajoso pegar esse financiamento para construir uma casa.
seja ela para morar, seja ela para vender, seja aí tu tendo todos os recursos para construir essa casa, seja tu não tendo praticamente nada e tendo que lidar com as prestações desse financiamento. Gente, qualquer dúvida que vocês tiverem, comentem aqui nos comentários, eu vou ter o maior prazer de ler e tentar responder aí todos. E se vocês ainda não são inscritos no canal, não deixem de se inscrever e ativar as notificações. Também já deixem o like aqui, o YouTube entende que é um vídeo bom e recomenda para mais pessoas. Tá bom, pessoal? Muito obrigado pela atenção e até a próxima!